Boa noite, queridos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Pilvezan, da Igreja de Interlagos. Hoje é dia 8/11 de 2022 e hoje é uma terça-feira e nós estamos aqui na nossa Escola do Alicerce Bíblico. Se você veio pela internet, através do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, queria que você soubesse, nós somos uma igreja ativa, amamos a Jesus Cristo, somos muito preocupados em estudar a palavra a fundo. E se você quiser participar conosco, fique à vontade. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Neste site tem os nossos horários de culto e tem também um botãozinho aqui ao vivo. Quando estiver naquele horário de culto, você clica no botãozinho e você entra nesta sala aqui e participa conosco. Ok? Nós temos cultos de domingo, às 18 horas, às terças-feiras, que é a Escola do Alicerce Bíblico. Nas quintas-feiras, quinzenalmente, às quintas-feiras, nós temos a Escola da Doutrina Bíblica, tá bom? Todos os nossos cultos são gravados e colocados à disposição na internet, no YouTube, tá bom? Temos também um lugarzinho onde você pode fazer perguntas e a gente vai poder responder para você. O Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, tá bom? Seja bem-vindo. E hoje, só para você ter uma ideia, nós vamos estudar a respeito da existência de Deus. Esta escola do Alicerce Bíblico, ela tem por objetivo trazer argumentação para você defender a sua fé. Então, se você é um cristão, um crente que ama Jesus Cristo e quer defender a sua fé, e às vezes você pode ter começado no evangelho há pouco tempo, então você chegou no lugar certo, porque eu vou te dar argumentação para isso. Esse é o objetivo, tá? Eu sou pastor, mas eu não sou teólogo, tá bom? Eu sou físico, professor de física e matemática. E amo estudar a Bíblia, tá ok? Então, seja bem-vindo. Tendo dúvida, fica à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Só um segundinho. Muito bem. A pergunta é, Deus existe? Então, se alguém perguntar para você se Deus existe, eu gostaria que você respondesse esta pergunta de maneira séria, não de maneira infantil. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Então, nós precisamos responder essa pergunta de maneira séria. Tá bom? Então, eu quero te dar argumentação séria para você falar. Deus existe sim. E eu vou te provar por isso, isso e isso. Tá bom? Eu trabalhei com ciência há algum tempo. E quando eu estava lá no instituto fazendo ciência, a minha área é física nuclear, um dia chegou um rapaz para mim, um amigo meu, o Fred. Eu já contei essa história diversas vezes aqui na igreja, mas como está gravando, eu vou falar de novo. O Fred chegou e falou assim, poxa, Hélio, mas você é crente, né? Eu falei, se eu sou pastor, inclusive. Eu não consigo entender, Hélio, você é um cara tão bom aí na sua área, tal, você manja de matemática, manja de física, entende de física de partículas e tudo. Como é que você pode acreditar em Deus? Eu olhei para o Fred e falei assim, Fred, olha, se tem uma pessoa que tem fé aqui, é você. Porque, olha, diante de tanta maravilha que a gente conhece na matemática, na física de partículas, eu não consigo imaginar como você não acredita em Deus. Aí ele ficou meio bravo assim e tal. Percebe? E então é isso. As pessoas tentam colocar Deus dentro de uma caixa, dentro de um rótulo, né? Como se fosse um produto. Que nem esse aqui, ó. Vou mostrar aqui. Água. Tá vendo? Minalba. Aqui, ó. Tá escrito Deus. Aqui dentro tem Deus. Percebeu? É assim que nós, seres humanos,
tratamos as coisas espirituais. A gente quer ver, a gente quer tocar, e a gente quer apalpar, e a gente quer sentir, percebe? Nós queremos colocar Deus dentro de uma garrafa e falar, ó, Deus existe, ó, a água existe, ó, tá vendo? Percebe? E não é isso, não é assim que funciona, percebe? Não prova que Deus existe. Não existe prova física, não existe. Como é que eu vou provar fisicamente a existência de Deus? O que eu posso olhar para diante de tudo que existe, observar e falar, poxa vida, como as coisas, como há um equilíbrio tão grande entre as coisas, que eu falo, poxa vida, eu entendo que isso é muito belo, é muito bonito, e eu não consigo enxergar a ausência de Deus diante de toda essa beleza. Um artífice, alguém que tenha pensado a respeito. Então, não dá para provar cientificamente a existência de Deus. Por quê? Porque as questões científicas estão relacionadas ao nosso mundo físico. E a existência de Deus, ela é uma questão moral. Apenas moral. E como é que você prova as questões morais? Não tem como. Então, é fundamental a gente perceber o seguinte, que a existência de Deus é uma questão de crença. É uma questão de entendimento. É uma questão pessoal. O que a gente consegue mostrar, algumas coisas, são alguns milagres que ocorrem, que eu já vi milagre acontecendo. Aí você fala assim, bom, se você viu um milagre acontecer, isto prova a existência de Deus. Não, isso não prova a existência de Deus. Por quê? A existência de Deus é uma questão moral. Eu vou dar um exemplo de um milagre que aconteceu comigo. Alguns milagres, né? Poderia falar aqui alguns milagres, né? Aí você vai falar, pô, coincidência. Tudo bem, você pode até chamar de coincidência. Eu respeito isso, não tem problema. Mas porque aconteceu comigo, eu não chamo de coincidência. Eu chamo isso de cuidado de Deus com a minha vida. Percebe? É assim que eu penso. Então, eu vou dar aqui algumas argumentaçõezinhas rápidas para você. Um milagre que ocorreu, que eu presenciei assim, muito forte, né? Uma ocasião eu fazia escola dominical, isso há muitos anos atrás. Eu fazia escola dominical de manhã numa igreja, e eu era pastor lá, e fazia escola e tal. E chega uma mulher com uma mancha feia na perna, uma senhora já, assim, ali para os 50 anos de idade, e ela entrou na igreja e falou, eu tenho esse problema aqui na minha perna, e amanhã eu vou, era um domingo, né? Amanhã eu vou ao médico, e a gente não sabe o que é, e a gente vai tentar ver o que é essa mancha. Eu não tinha essa mancha, e ela apareceu de repente, uma mancha feia mesmo, sabe? Não faço ideia do que seja, mas era uma mancha preta e muito feia. Não era uma batida, sabe quando você dá uma batida e fica aquela mancha de batida, né? De sangue coagulado? Não, era diferente. Era uma mancha superficial preta e apareceu de repente. Eu falei assim, olha, minha senhora, a única coisa que eu posso dar para a senhora é a minha fé. E é isso que eu tenho e é o que eu posso fazer, orar pela senhora, é a minha fé. Ela falou assim, sim, eu entendo isso e eu quero mesmo que o senhor ore por mim.
E aí eu fiz uma oração simples. Eu falei, Deus, não sou médico, eu não faço ideia do que essa mulher tem na perna, mas eu peço, Deus, que o Senhor ponha a sua mão e que o Senhor faça uma intervenção na vida desta pessoa, que eu não conheço, não sei quem é. Mas o Senhor sabe. Enfim, fiz uma oração simples, não foi uma coisa, né? Nem foi demorada. Aí ela foi embora, né? Já estava no fim do culto mesmo, já estava terminando a reunião. Ela foi embora. Tudo bem, passou. Passou uma semana, ela voltou. Naquele mesmo dia, naquele domingo, no domingo da semana seguinte, naquele mesmo horário. E ela chegou toda feliz para mim. Falou assim, olha, pastor, o senhor orou e hoje eu não tenho mais nada na perna. E eu fui ao médico e o médico disse que não é nada, que não tem nada na minha perna. E ela mostrou, não estava mais a mancha lá. Para mim, isso é um milagre. É. Para mim, isso é um milagre. Eu considero como um milagre. Ah, pode ser coincidência, ela estava com uma mancha, sei lá o quê. Tá. Não. Eu presenciei um milagre. E eu tenho vários outros milagres para contar. Você pode chamar de coincidência. Por exemplo, quando eu comprei essa casa aqui, que você está vendo aqui atrás de mim, eu comprei essa casa aqui, eu não tinha nenhum tostão. Não tinha nenhum tostão. Eu comprei à vista. Por incrível que pareça. Compramos à vista. Eu e minha esposa compramos à vista essa casa e a gente não tinha dinheiro. A gente tinha um dinheiro que era muito pouco. Né? E para mim foi um milagre. Para ela, para a Rosana, foi um milagre. E eu estou nessa casa aqui há 33 anos aqui. Percebe? Acho que mais até. 34, talvez. Então tem milagres, sim. Tem muitos milagres. Tá aparecendo só o áudio? Não, mas, irmãos, está aparecendo direito o vídeo para vocês? Fala Sim, aí. pastor Ed, sim. Então deve ser aí com você, Richard. Então vamos continuar nesse, né, como diz a moçada, né? Vamos continuar nessa pegada. A Bíblia, ela não está preocupada em provar a existência de Deus, né? Nós não estamos preocupados em provar a existência de Deus. Nós desfrutamos da existência de Deus. Eu amo a existência de Deus. Eu entendo que Deus existe, por uma questão de fé. E a Bíblia, ela não tem objetivo nenhum de procurar provar a existência de Deus, mas de relatar a experiência e relatar a existência e relatar os planos. A Bíblia, ela quer nos mostrar o comportamento de Deus. E, acima de tudo, a Bíblia quer mostrar que Deus tem interesse pelo homem. Percebe? É esse o objetivo desse livro maravilhoso, chamado Bíblia. Então, a Bíblia, ela nos mostra, né, a existência de Deus através disso. Dos fenômenos que ocorreram lá atrás, da existência de Jesus Cristo, os relatos a respeito de Jesus Cristo. Percebe? Então, a Bíblia, ela faz isso. E outra, a Bíblia escancara para a gente que Deus nos ama e Deus quer um relacionamento conosco. Percebe? Ah, mas por que Deus quer? Não sei. Gosto não se discute. É a vontade de Deus, né? Alguém está entrando aqui? Bom, glória a Deus. Então, irmãos, e se você olhar a ciência, né, e o universo, às vezes quando eu converso, ontem mesmo eu fui na academia fazer lá
minha ginástica, e eu estava conversando com algumas pessoas que eles acabaram sabendo que eu sou físico e pastor e tal, então o pessoal acaba me perguntando algumas coisas, e o meu treinador lá, ele começou a fazer perguntas para mim a respeito do universo, porque eu estudei um pouco de astronomia, de astrofísica e tudo mais. Não sei muita coisa sobre essa parte da ciência, mas é uma área bastante gostosa de se ler. Então, de vez em quando, eu leio alguma coisa e, enfim, está dentro da área da minha atuação, que é a física, né? Então, a gente começa a olhar, por exemplo, o universo, né? E aí você fala, poxa, Parece que deu uma travada. Sim, Pastor Valdo, também acho que caiu. caiu, mas eu voltei. Eu Ca- voltei, estou aqui de volta. Caiu aí por uns 30 segundos. Mas, tá. Mas tá tudo bem agora, né? Tudo bem, agora está perfeito. Maravilha. Então vamos continuar. Então as pessoas têm uma certa dificuldade de falar assim, poxa vida, mas como é que você sabe que a temperatura do Sol é 5.300 graus Celsius? Nunca foi ninguém lá para saber se o Sol é tão quente assim ou se não é. Como é que você consegue descobrir a distância da Terra até a Lua? Nunca. Agora a gente já sabe que já foi gente lá, mas não dá para saber. É muito longe. E assim vai, ou seja, existem diversas perguntas que as pessoas fazem, e a física, eu garanto para vocês, é possível você medir a temperatura do Sol daqui da Terra. É possível, tá certo? Muita gente pensa que observar é só com os olhos. Não é só com os olhos. A gente observa de diversas maneiras. E as pessoas têm dificuldade para saber o que é uma teoria. Eu tenho uma teoria. Não, o que você tem é uma suposição. Teoria é outra coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma suposição e uma teoria. Tudo bem? Só para vocês, depois aí, quando for falar alguma coisa, pelo menos vocês sabem o que estão falando. Ó, suposição. Eu suponho, né? Eu suponho, eu imagino que no universo existam outras civilizações. Essa suposição, ela está debaixo de uma crença. Eu acho que o universo é tão grande, que tem outras civilizações em outros mundos. Ainda mais agora com o advento da ficção científica, né? Que todo mundo começa esse monte de filme, e acaba, né? Falando, por que não pode ter? E a ciência não pensa, não é dessa maneira, né? Não funciona assim a ciência. A ciência vai funcionar em cima da teoria, que é o que eu vou te dizer agora, o que é a teoria. Então, por exemplo, vamos supor que você vê um gato de um lado, num lugar descampado, e do outro lado você vê um rato. E entre o gato e o rato tem um cano. Aí o rato entra pelo cano. Aí o gato também entra pelo cano. E de repente você ouve um barulho. Peraí, você viu acontecer o fato? Não. Você tem alguns indícios do que pode ter acontecido. Então você levanta uma teoria. Bom, a teoria, pelo comportamento do gato e pelo comportamento do rato, que eu já conheço, o gato comeu o rato. Eles brigaram dentro do cano e o gato comeu o rato. Mas você viu o gato comendo o rato? Não.
Aí depois você vai lá, olha o cano, vê o sangue do rato e o gato saindo. Aí você fala, puxa vida, não é mais teoria, é fato. Entendeu agora? A diferença de suposição? Né? Aí você, eu tenho uma suposição. Aí você olha para um gato e você fala assim, eu suponho que esse gato um dia vai virar uma borboleta. Isso vai acontecer? Não. Você conhece o comportamento do gato, você sabe que o gato ele não vai virar nunca uma borboleta. Então, suposição é diferente de teoria. Percebe? A teoria, ela acontece depois que você tem alguma evidência. A suposição não. Sai da sua cabeça de achismo. De puro achismo. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente olha o universo, você pode ter certeza, creia-me, o universo é muito grande. O universo ele tem tamanho. O universo tem uma borda. Uma borda. E o universo está crescendo, está aumentando de tamanho. Mas eu aprendi, pastor, quando era criança, que o universo era infinito. Não, o universo é finito. Os estudos que a gente tem hoje, a gente sabe que o universo tem começo, meio e tem fim. Poxa, mas como é que você sabe disso? Basta você observar. Então, para isso existem os telescópios, as observações e tudo mais. Entendeu? É assim que funciona. O universo é muito, muito grande. E tem vida fora do planeta? Eu já contei isso aqui para vocês. Basta você olhar dentro do planeta Terra. O planeta Terra tem uma diversidade de vida muito grande. Não sei se vocês sabem, mais ou menos umas 40 milhões de vidas diferentes. Bactérias, vírus, protozoários, seres humanos, animais, e isso e aquilo. Tem 40 milhões. Hoje, conhece-se apenas 10% disso. 10%. Só que dessas, só uma é inteligente. Só uma é inteligente, que é o ser humano. Pastor, mas os cachorros são inteligentes também. Eu nunca vi um cachorro colocando outro cachorro em órbita. Ou um macaco fazendo um transplante de coração em outro macaco. Você já viu? Então, o ser humano é o único inteligente. Então, você exporta essa ideia para fora. Olha para o universo e fala assim, puxa vida, o universo é muito grande, deve ter muita vida no universo. Muita vida. Mas inteligente, muito pouca ou nenhuma. Estou falando como cientista, não como pastor. Então, essa é a ideia. Tá ok? E outra, a gente nunca vai ficar sabendo, eu já expliquei aqui para vocês que a gente nunca vai ficar sabendo se tem vida fora do planeta ou não, por causa das distâncias. Eu já falei isso para você. A estrela mais próxima que existe fora o Sol do planeta Terra é Alpha Centauri. Alpha Centauri, ela é Próxima Centauri. Ela é uma estrela que está a 3, ou 4,2 anos-luz de distância. Se eu tivesse uma nave espacial, eu teria que viajar 4 anos numa nave espacial para chegar lá na velocidade da luz. Então, quando que a gente vai fazer uma viagem até a Próxima Centauri? Nunca. Só para você ter uma ideia, para a gente poder chegar a Marte, nós precisaríamos desenvolver ainda muita tecnologia e viajar pelo menos 6 meses de viagem até Marte, que é aqui do lado, gente. É aqui, ó, encostado aqui. A luz demora 20 minutos para chegar em Marte. Se eu tivesse uma nave espacial e viajasse a velocidade da luz até chegar em Marte, eu viajaria 20 minutos e chegaria lá. E não é assim. Tudo bem, aí você chega em Marte e fala assim, bom, vamos voltar. Ora, para você sair do planeta que você precisa de uma estrutura gigantesca para botar você lá para cima, aí você chega lá em Marte, desce, como é que você sai de lá para voltar para cá? Você não tem estrutura em Marte para botar
um foguete em órbita, como nós temos estrutura aqui para botar um foguete em órbita, que é a NASA lá, as agências espaciais. Então, para de pensar abobrinha. Percebe? Nós temos que parar de pensar abobrinha. Você não vai saber se tem vida fora do planeta. Por quê? Por causa da distância. Suponha que tenha numa outra galáxia. Sabe qual a distância da outra galáxia mais próxima da Terra? Mais próxima da nossa galáxia? É 1 milhão de anos-luz. Eu precisaria entrar numa nave espacial, viajar 1 milhão de anos na velocidade da luz para poder chegar lá. Quando isso vai acontecer? Nunca. Qual é o interesse de uma civilização que quer que, vamos supor que exista uma civilização fora do planeta? Qual é o interesse dela em vir para cá? Só vai ter que viajar milhões de anos até chegar aqui. Então, essa história de ET, essa história de vida fora do planeta, gente, tudo isso é balela. Não perca tempo com isso. Você vai assistir um filme de Star Wars, assista com prazer, mas não fica achando que aquilo lá é possível. Entendeu? Você vai assistir um filme lá, o Independence Day lá, lembra do Independence Day? Que chegou uma nave gigantesca espacial lá, e aí destruiu a Casa Branca e tal. Assiste com prazer, não tem problema você assistir um filme. Eu gosto de ficção científica. O que você não pode achar, você não pode achar que aquilo um dia vai acontecer, porque não vai. É insanidade. Mas se acontecer, então aí você fala, o Hélio estava errado. Pronto. Tá feliz agora? Então, queridos, o universo é muito grande. A idade do universo é 13,7 bilhões de anos-luz. O comprimento do universo é 90 bilhões de anos de uma ponta a outra. 90 bilhões de anos-luz, ou seja, luz viajando. Uma nave espacial viajando na velocidade da luz demoraria 90 bilhões de anos para chegar de uma ponta a outra. É insano, isso não existe. Percebe? E eu poderia falar uma coisa muito interessante sobre o planeta Terra. O planeta Terra, nós temos um problema muito grande na questão da vida como a conhecemos. Estou falando como cientista. A vida como nós conhecemos, ela depende de alguns fatores fundamentais, sem os quais não existiria. Uma delas, que é muito importante, para você ter uma ideia, é a temperatura. Primeiro, a temperatura do planeta, ela tem que ser uma temperatura que não pode ser muito maior do que 30 graus e muito menor do que 10 graus. Do que 10 graus negativos. Não dá. A vida não subsiste. É muito difícil. Se você tiver temperaturas fora desse intervalo de menos 10 graus a 30 graus Celsius, né? O que está fora desse intervalo fica difícil. Né? Só para você ter uma ideia, o planeta Terra tem uma temperatura estável. Ela é muito estável. Se você pegar, por exemplo, Vênus é um planeta irmão nosso. Fica aqui do lado. A temperatura lá, durante o dia, é 400 graus Celsius. Durante a noite, menos 200. Entendeu? Você vai para Mercúrio. Mercúrio fica do lado do Sol. Né? Não tem nem atmosfera aquele planetinha lá. Durante o dia, a temperatura é 180 graus. À noite, é menos 270 graus. Aí você vai para Marte. Marte é outro planeta complicado. Você fala, vamos para Marte. Não dá para ir para Marte. Essa história de que vai para Marte, isso aí é balela, queridos. Por quê? Porque Marte tem uma temperatura complicada, né? Durante o dia chega lá próximo de 100 graus Celsius e à noite fica menos 120, 130 graus Celsius.
Só que tem um problema em Marte. Marte não tem atmosfera. A atmosfera de Marte é extremamente rarefeita. Então, o sujeito que for para lá, ele vai ter que viver dentro de uma cápsula o tempo todo, pressurizada, senão o sujeito acaba morrendo. Né? Entendeu? Então não dá. Esquece. Júpiter é um gigante. Né? O Júpiter cabe 300 vezes maior do que o planeta Terra. Né? Saturno nem se fala. Urano, Netuno, Plutão e assim vai, não tem. Aqui perto, que daria para a gente ir, talvez. Então esquece esse negócio. O universo é muito grande. O universo é feito de partículas, né? São bilhões e trilhões e quintilhões de partículas que nós chamamos de átomos. Né? E se você for ver o planeta Terra, é um planeta que tem condições muito favoráveis. Por exemplo, a água no planeta Terra ela é líquida, o que é difícil encontrar água líquida no universo, por causa das temperaturas serem extremas. O intervalo de congelamento e de fervura da água é pequeno, é 100 graus Celsius, é de 0 a 100. Aí você vai para um planeta, a temperatura é muito alta, é muito baixa, então a água é congelada ou ela é vapor. E assim vai. A gravidade do planeta Terra, ela é favorável à existência da vida. Percebe? O fato da água, quando a água congela, ela diminui a sua densidade. Quando a água diminui a densidade, quando congela, o gelo sobe. E o gelo é um isolante térmico. Então você vai lá na Antártida, você tem temperaturas de lá menos 60 graus Celsius. Aí você cava um buraco e tem água a 0 grau lá embaixo. A 2 graus lá embaixo, percebe? Pode estar 60 aqui, mas lá embaixo a água não está tão fria, não está congelada. Percebe? Isso favorece a vida. O fato do planeta Terra estar coberto de água, né? Eu não me lembro agora qual é o percentual, acho que é 3/5 de coberto de água. A água do mar, ela absorve a temperatura, ela absorve o calor do sol durante o dia e libera esse calor durante a noite. Ou seja, a temperatura, ela tem uma variação pequena, favorece a vida. Percebe? A composição da nossa atmosfera, nós temos aqui 75% de nitrogênio e 25% de oxigênio. O oxigênio, ele é perigoso. Você sabia disso? Se você respirar, se você estiver num lugar onde só tem oxigênio, aquilo é uma bomba explosiva. Então, esse balanço oxigênio-nitrogênio que nós temos favorece a vida. Se a gente tiver uma elevação da quantidade de oxigênio na atmosfera da Terra, o planeta explode, pega fogo, porque o oxigênio ele é explosivo, perigoso. Você percebe? Então, a distância que a Terra está do Sol é uma distância tão boa que o planeta não esquenta demais ou o planeta não esfria demais. Percebe? Queridos, eu poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre essas coisas, porque o planeta Terra é um planeta favorável, tem todas as variáveis favoráveis à existência da vida. Você ter estas condições fora do planeta é difícil. Olha, até o próprio Vênus, que é um planeta que está aqui perto, que teria favorecimento da vida, não tem. Ele está na zona habitável, percebe? Mas a atmosfera dele não é favorável à vida. E as temperaturas também não são favoráveis à vida. A pressão atmosférica não é favorável à vida. A pressão atmosférica de Júpiter é 20 vezes mais a pressão atmosférica da Terra. A pressão atmosférica de Marte é 1% da atmosfera da Terra. Então, o sujeito que vai para Marte, não dá para tirar a roupa de astronauta de lá, senão o cara explode. Você tem pressão interna, não tem pressão nenhuma externa,
Explode. Aí você assiste aquele filme lá, Perdido em Marte, né? Com o Matt Damon. Maravilhoso aquele filme. Uma delícia assistir aquele filme. Mas jamais aquilo vai acontecer. Percebe? Não dá. Ali naquele filme tem erros físicos gigantes. Mas o filme é gostoso de assistir, eu confesso a você. Então, queridos, se você for assistir, inclusive o Interestelar, né? Mais ainda, Interestelar é um filme absurdo. É horroroso esse filme. É gostoso de assistir, mas não tem nada a ver com a física ali. Percebe? Muito bem. Por que então nós existimos? Por quê? Por que que a vida evoluiu? Vamos pensar cientificamente. Por quê? Por que que nós estamos aqui? Pensa um pouco. Por que que você sente dor? Por que que você fica doente? Por que que você morre? Por que que a vida é tão ingrata? A gente tem que nascer e morrer? Aí eu não podia viver para sempre? Percebe como a vida ela é complicada? Tudo na natureza é um ciclo, né? Os animais morrem, as plantas morrem, nascem outros. E assim vai. Mas para nós que temos inteligência, falamos assim, puxa vida, o dia que chegar a minha morte, o dia D da minha vida, o dia em que eu morrer, como vai ser? Percebe? O que eu vou sentir? Eu vou sentir dor? E aí? Eu morro, e aí? Tudo que eu vivi, o meu legado, meus filhos, a minha família, a minha esposa, o que eu conquistei, tudo isso fica. Você concorda que a vida é ingrata? Então, se você viver apenas por isso, né? Se você viver apenas para você ter prazer, para você comer, para você beber, para isso, para aquilo, para alguns a vida é boa, para outros é uma desgraça. Você pega um cara aí que levanta às 5 horas da manhã, pega um ônibus, um trem, vai trabalhar, trabalha pra caramba, volta para casa cansado, dia seguinte tem que fazer a mesma coisa. Olha que desgraça de vida. Por que a vida é tão ruim ou a vida é tão boa? Percebe? Por que tudo é desse jeito? É difícil de responder isso. Né? Então, nós vamos responder isso de forma moral. Nós vamos acreditar que Deus existe, nos ama e quer nos relacionar. Quer se relacionar comigo. Nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza física e uma natureza moral. Percebe? Eu gosto muito de cachorro, sabe? Eu gosto muito de cachorro. Eu tenho uma cachorrinha que eu amo aqui. Minha cachorrinha e tal. Né? Mas olha só. Se você pegar uma cachorrinha que deu à luz a um machinho e os dois conviver, e o dia que essa cachorrinha entrar no cio, o cachorrinho vai querer cruzar com a mãe dele. Ele não tem essa consciência moral de que não deve fazer isso. Nós temos essa consciência moral. Nós não vivemos apenas por instintos. Nós vivemos porque nós pensamos e nós consideramos as coisas. Então, vou dar um exemplo. A minha cachorrinha tinha duas, né? Uma morreu esses dias. Uma coisa de 1 mês e meio, 2 meses atrás. A Bia, que era a cachorrinha, morreu. Estava velhinha, viveu 17 anos com a gente. Morreu. A Bela, que é a filha da Bia, que é a cachorrinha que sobreviveu, que está aqui com a gente, não sentiu nada.
Eu levei a Bia para enterrar a Bia no quintal. A Bela continua lá feliz na vida. Ela sabe que a mãe dela morreu? Não. Ela sentiu alguma coisa? Não sentiu nada. Entendeu? A questão toda, meus irmãos, é que o ser humano, ele precisa, né? Ele quer saber o que vai acontecer depois da morte. O cachorrinho não quer. Ah, então você vai falar assim, então a gente inventou a Deus. Não, nós não inventamos a Deus. Nós descobrimos que Deus existe. É essa a diferença. Nós descobrimos a existência de Deus. E nós gostamos de conviver com Deus. Eu não posso simplesmente morrer e ir para debaixo da terra e acabou tudo. Não. Eu tenho como provar a existência de Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. E teve pessoas que viram isso e relataram essas coisas. O homem precisa entender que ele vai morrer. Eu não gosto dessa ideia também, irmãos. Ninguém gosta da ideia de que amanhã um caminhão pode passar por cima de mim. Ninguém gosta que um avião pode cair na minha cabeça. Ninguém gosta de saber dessas coisas. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos nos alegrar, porque uma promessa foi feita por Jesus Cristo, de que aqueles que crescem nele, né, ainda que estivesse morto, viveria. Percebe? Ou seja, a vida, ela passa a ter um significado mais agradável quando você descobre a existência de Deus e confia na existência de Deus. Dá para entender? Então essa é a melhor argumentação. Eu não preciso provar que Deus existe. Eu preciso saber que Deus existe. E eu, Hélio, preciso entender que eu dependo deste Deus para continuar vivendo após a morte. Senão o homem seria absolutamente fútil, futilidade. O que mais você gosta? Eu gosto de comer bastante, então você vai lá e come. E não paga. E vai embora, e não sei o quê. E vai pra balada. E vai viver assim, hedonicamente. Então, meu querido ouvinte, a existência humana, ela é muito curta. Quando você fala em termos de universo, nós estamos falando de 13 bilhões, 13,7 bilhões de anos de existência. Nós vivemos aí 60, 70, 80 anos. Isso em termos cósmicos não é absolutamente nada. Imagina 1 bilionésimo de segundo do seu dia. Essa é a sua existência. O equivalente a 1 bilionésimo do segundo de um dia é a existência do homem em relação ao universo. Então, quando a gente fala em termos universais, né, a nossa vida é efêmera, é um suspiro, é um vento, não é nada. Poxa vida. E eu vou considerar a minha existência um nada? Não. De jeito nenhum. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu quero ter netos. Percebe? Eu tenho amigos. Eu não quero que minha vida valha nada. E Deus não quer que a sua vida valha nada. E viver sem Deus é fútil. É de uma futilidade inacreditável.
Quem vive sem Deus, tanto faz viver 10 anos, viver 15 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Por quê? Porque é uma vida inútil, fútil. Mas não nós. Nós valorizamos a nossa vida e nós achamos que Deus nos ama, nós temos certeza que Deus nos ama e quer que nós continuemos. Então, esta é a sacada, esta é a pegada. Então, eu chamo você, eu convoco você, que está me ouvindo pela primeira vez, a pensar que a sua vida, ela é muito valiosa. E Deus valoriza a sua vida. Tanto é que o Senhor Jesus subiu na cruz. Depois a gente discute o porquê dele ter subido na cruz. Mas ele subiu na cruz porque ele ama você e ele quer que você tenha significado, que você não seja apenas um bilionésimos de segundos de um dia de 24 horas. Mas que você seja um dia de 24 horas. E que você viva eternamente. E que você seja feliz eternamente. Sabe, queridos, eu sou professor numa escola, eu sou coordenador, e lá eu cuido de muitos alunos. Eu tenho lá 800 alunos sob a minha responsabilidade. E depois dessa pandemia, né, depois desse momento que nós vivemos, a gente tem assim um contingente de alunos com depressão, com síndrome do pânico, com tentativa de suicídio gigantesca. Eu tenho 42 anos de profissão, eu nunca vi isso na minha vida. E olha, eu vou dizer para vocês, o que chega de aluno lá se desvalorizando é uma coisa inacreditável. Percebe? Eles se desvalorizam de um jeito fora do normal e entram em depressão e têm crises de pânico, crises de ansiedade gigantesco. Ainda outro dia eu falei para o menino, eu falei assim, cara, você não pode ser infeliz, você nasceu para ser feliz. Você está passando por esse momento, mas esse momento é curto, é pequeno na sua vida. Você vai amadurecer, você vai crescer, você vai conhecer coisas novas. Essa tristeza, essa falta de esperança entre os adolescentes, que eu estou muito na escola, e eu acho que essa experiência é interessante contar para vocês. É gigantesca. Só no mês de agosto, eu tive 6 tentativas de suicídio lá. No começo do ano, eu tive uma tentativa de suicídio lá que a menina ficou 4 dias na UTI entre a vida e a morte. Tinha tomado lá 80 comprimidos de não sei o quê. O ano passado, eu tive um adolescente que suicidou na minha escola. Agora, aqui nesses dias, nessa semana passada, eu tive 2 tentativas de suicídio. Pessoas diferentes. Você imagina isso acontecendo numa escola? É horrível. Horrível porque eles não têm esperança. Eles estão ansiosos. São crianças abusadas, em todo tipo de abuso que você possa imaginar. É muito difícil você achar que o mundo se resume, a vida se resume a isso. A vida tem que ter um sentido para a gente. Ela precisa significar algo para mim. Percebe? Então, queridos, pensem na sua futilidade. Pense na sua insignificância em relação ao universo. Quando você chegar a essa conclusão, você vai perceber, Deus me dá significado. Deus
me coloca numa posição ao qual o mundo não é capaz de me colocar. Se você quer realmente seguir o cristianismo, entender o cristianismo, então pensa sobre isso que eu acabei de te falar. Porque Jesus Cristo, ele não foi à toa para aquela cruz. Ele falou, não tava nada, não tinha nada para fazer, eu falei assim, hoje eu vou morrer. É assim? Claro que não. A obra de Cristo, aquilo que ele fez naquela cruz, aconteceu para que você passasse a ter significado num universo em que você é insignificante. Deu para entender? Para isso, para mim, isso já é o suficiente. Isso já é o suficiente. A subida de Jesus naquela cruz, ela foi um fenômeno, ela foi um ato para dar significância àquilo que é insignificante. Creia, creia, pense no Senhor Jesus como sendo aquele que vai te mostrar a esperança. Ele falou assim, eu vim para que tenham vida e vida eterna. Então, eu sugiro, meu querido, que você comece a estudar a Bíblia. Estude a palavra. Pense um pouquinho sobre estas coisas todas que eu falei para você hoje. Né? Agora, eu não vou ler aqui para você agora, tá? Mas eu queria que depois você que terminasse esse vídeo, você abrisse lá em Romanos, capítulo 1, os versos 19, 20 e 21. Fica aí essa mensagem para você. E eu queria fazer uma pequena oração rápida para encerrar esse estudo que eu fiz com vocês, tá bom? Então, fecha seus olhos e vamos orar. Mesmo que você esteja vendo uma reprise, assistindo depois, não precisa ser, mas pode fechar os olhos e orar, não tem problema. Deus querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão agradável na tua presença, onde nós pudemos conversar, Senhor, a respeito da tua existência. Eu peço, Deus, que aqueles que forem ouvir esta mensagem possam ser atingidas pelo teu amor e que recebam de ti o teu amor e que eles possam ter a opção, Senhor, de mudar de vida e ter esperança na tua palavra. Eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz ao meu favor. Por isso eu te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então é isso, irmãos. Vou encerrar aqui.